bastante conhecido, né? Pode deixar sua Bíblia aberta em Lucas 19, do 1 ao 10. Na medida que a gente for falando, eu vou lendo os versículos, tá? Esse ano aqui a gente teve um ano difícil, né? Cheio de problemas, pandemia, desemprego. E eu vejo as pessoas perguntando: onde está Deus? Né? Onde está Deus? Parece que Deus não está. Eu respondo: onde está Deus? Sabe onde está Deus? Ele está mais perto de você do que você imagina. Deus está mais perto do que o seu próprio hálito, né? Parece que Deus está distante. Não, Ele sabe tudo. Deus tem controle de todas as coisas. Nós somos tão pequenininhos, o planeta Terra é tão minúsculo e Deus é tão grande. Você acha que Deus não sabe de todas as coisas? Ele sabe de tudo. O problema que você está passando, as dificuldades, e Ele sabe de tudo. Sabe o que você tem que fazer? Leia a Bíblia, veja lá os milagres que Jesus fez, né? Veja os milagres que Jesus fez. E um dos milagres lá, né? A gente vai falar o que estava passando na cidade de Jericó. Jesus, antes de entrar em Jericó, ele tinha curado o cego Bartimeu, né? Imagine aquela multidão, o cego grita, e Jesus fala: que queres que eu te faça? Ele acaba enxergando, né? Imagina a situação da multidão. O pessoal ficou boquiaberto, a fama de Jesus se espalhou de uma maneira enorme. O cego começou a enxergar de repente. Aí, a Bíblia diz aí no versículo 1 de Lucas: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Depois de ter feito esse milagre aí da cura do cego, ele entrou em Jericó. Jericó hoje é uma cidade bem feinha, né? Nós fomos lá, né, nessa cidade quando a gente foi em Israel. Mas na época, era uma cidade próspera, era centro, né, do comércio da época lá. E Jesus foi lá, entrou naquela cidade. Aí no versículo 2, fala assim: e eis que havia ali um varão, né, chamado Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos, publicano que se chamava, né? Então o Império Romano controlava toda aquela parte, né, do território. E eles contratavam os judeus mesmo para cobrar os impostos. E Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. Todo mundo, os romanos, eles escolhiam uma pessoa do lugar, porque eles conheciam as pessoas, sabiam os bens que tinham, o que vendia, o que não vendia. E os outros cobradores, porque ele era o chefão, cobrava de cada casa, né? Imagina o dinheiro que envolvia, de todo mundo. E eles tinham, segundo os historiadores falam, né, eles podiam cobrar uma outra parte também para eles. Então, como Zaqueu era o chefão, ele ficou muito rico. A Bíblia fala que Zaqueu era muito rico, né? E também era baixinho. Vocês conhecem a história de Zaqueu, né? E Zaqueu era bem pequeno. Ouviu toda essa história, essa fama de Jesus. Imagina, Jesus entrou em Jericó, rodeado por uma multidão enorme, né? Todo mundo queria ver Jesus, né? Todo mundo empurrando. Eu imagino assim a rua cheia, lotada de gente, Jesus no meio, todo mundo: Jesus, Jesus, deixa eu ver. Zaqueu ouvindo toda aquela história toda, ele queria ver quem era Jesus. Deixa eu ver quem era esse Jesus aí que todo mundo está falando, né? Mas tinha um problema. Ele era pequeno, não conseguia ver, por causa de todo aquele alvoroço da multidão. E tinha multidão impedindo ele de chegar, né? E o que ele bolou, né? Então a gente tinha dois obstáculos, né? Se for pensar assim, tinha um obstáculo físico dele, que ele era pequeno, baixinho. E não deixava, a multidão não deixava nem ele chegar perto. Ele bolou um negócio assim: olha, eu vou correr. A Bíblia fala aqui, ó. E procurava, no versículo 3, e procurava ver quem era Jesus. Ele era muito famoso, Jesus, né? E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. O versículo 4:
E correndo adiante, ele passou da multidão, correu adiante da multidão. O primeiro obstáculo, ele começou a correr. Tinha multidão, ele correu. A multidão, a gente aprende assim nessa lição. Essa lição aqui é fantástica, sabe? É uma história de Zaqueu que é muito conhecida. Muito conhecida, todo mundo conhece a história de Zaqueu. Mas a gente aprende tanta lição, né? Tanta coisa nesses 10 versículos aqui. Você pode usar essa passagem, contar uma historinha para a criança, é ótimo para contar para a criança. Se você tem um filho pequeno, um neto pequeno, você pode falar, tinha um homem tão baixinho no meio daquela multidão. Tem um monte de detalhes que você pode contar para uma criança pequena, que ela vai prender atenção. Essa história é fantástica, que você pode usar, se você for um coach empresarial, você pode usar essa passagem para treinar funcionários. Se você for psicólogo, você pode usar essa passagem para trazer à mente problemas psicológicos da pessoa. Sabe por quê? Porque Zaqueu, ele estava tendo um problema psicológico, porque ele era odiado pela turma, né? Ninguém gostava dele. Eu imagino que nem chamava ele de Zaqueu. A turma chamava, publicano lá. Aquele publicano era desprezado pela multidão. Os judeus odiavam Zaqueu, não é? Odiavam. Então você pode usar esse texto aqui para um monte de coisa, né? Porque a Bíblia, a gente fala, a Bíblia pode ser parâmetros psicológico, empresarial, financeiro, para treinamento de funcionário, para um monte de coisa. Depende de como você lê a palavra de Deus, porque Deus escreveu as coisas aqui, isso aqui é a palavra de Deus, escrito por homens, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né? Por isso que é importante ler a Bíblia, que você vai aprendendo cada coisa, né? Aí o interessante é assim, imagine você na multidão, o que você faz? Você fica no meio da multidão? Você está tendo um obstáculo na sua vida terrível, você está no meio ou fica atrás, que é pior? Você tem que ir para adiante, né? Zaqueu correu, foi lá para frente e foi à frente da multidão. Se ele esperasse ir com a multidão, a turma ia acabar pisoteando ele não ia ver nada. Zaqueu foi inteligente, ele era um cara inteligente. Zaqueu pegou e correu adiante da multidão. Você pode aprender assim, ele não perdeu tempo, né? Zaqueu, se ele esperasse um pouquinho mais, ele calculou assim, Jesus vai passar lá adiante naquela rua. Eu vou correr lá na frente e ficar lá esperando e vendo, né? Para ver, eu quero ver quem é Jesus. Você quer ver quem é Jesus na sua vida? Seja esperto, né? Não perca tempo. A gente já perde, vamos dizer o seguinte, que perde 1/3 da nossa vida dormindo, né? Você está perdendo tempo no quê? Vendo televisão, vendo um monte de besteira, né? Não perca tempo, porque o tempo não volta atrás, né? Passou o tempo, não retorna mais. Foi lido semanas atrás um versículo lá em Tiago, se não me engano, que diz, Tiago, a nossa vida é um vapor. É um vapor que, sabe uma água fervendo e sai aquele vaporzinho? Sobe, um minutinho, menos de um minuto já sumiu. Então a Bíblia fala que a nossa vida é um vapor. Passa tão rápido as coisas, por isso que você não pode perder tempo. Você está perdendo tempo fazendo o quê? Vendo o Big Brother? Pelo amor de Deus. O pior é que tem gente que grava ainda para assistir depois. É meu parente. Não dá, gente. Você tem que usar o seu tempo da melhor maneira possível. Não perca seu tempo com besterol, com coisas que não levam a nada, né? Ele tomou atitude. Tem que tomar atitude na sua vida, né? Zaqueu tomou uma atitude, usou toda essa energia. Ele correu. E para correr você faz o quê? Você gasta energia, você tem que correr mesmo, se esgoelar lá, chegar. Ele correu, imagino que ele correu muito. Foi lá na frente da multidão, imagina que a multidão correndo, ele passou na frente de todo mundo lá e correu. Porque não pode perder tempo, gente. A nossa vida passa, a vida e ninguém mais lembra de você. Eu vi um jeito falando, por exemplo, nós temos os nossos avós, né? Bisavós e tataravós. Se você fazendo as contas, cada um de nós tem 8 tataravós, né? Você faça a sua conta lá, do pai e da mãe dá 8 tataravós. Alguém aqui sabe o nome de um desses 8 tataravós? Alguém sabe? Eu não sei, nem tenho ideia.
3 gerações já esqueceram quem você é. 3 gerações. Você é um vaporzinho, gente. Não perca tempo, use o seu tempo da melhor maneira possível, né? Nós temos, como já foi falado, 86.400 segundos por dia para você usar. Se você perder, o tempo não volta atrás, nunca mais, né? Então tem que tomar atitude mesmo, né? Usar sua energia, tudo que vier nas suas mãos para fazer, está escrito na palavra do Senhor, faça com toda a tua força. O rei Salomão que falava, tudo que vier na tua mão para fazer, faça com toda a sua força. Não é de qualquer jeito, não, você tem que fazer com excelência, porque você é a imagem e semelhança do Senhor, não é? Aí, o que Zaqueu fez? Ele achou uma árvore lá e foi lá e subiu. Uma árvore simbolizando lá, né? Subiu naquela árvore. Marildo, toca aquela música lá que eu te falei. Zaqueu achou uma árvore e subiu. Desce da árvore, Zaqueu, pois convém morar em tua casa. Desce da árvore, Zaqueu, pois convém morar em tua casa. Zaqueu recebeu Jesus gostoso dentro do seu coração. Zaqueu recebeu Jesus gostoso dentro do seu coração. É pra quem quer, pra quem vier, pra receber Jesus de Nazaré. É pra quem quer, pra quem vier, pra receber Jesus de Nazaré. Desce você do pedestal, pois Jesus quer te abençoar. Desce você do pedestal, pois Jesus quer te abençoar. Te dar a paz, te dar a alegria, pra você vencer nesta vida. Te dar a paz, te dar a alegria, pra você vencer nesta vida. É pra quem quer, pra quem vier, pra receber Jesus de Nazaré. É pra quem Marildo, quer, pra quem vier, pra receber. pode cortar, tá bom. A gente pôs só para ilustrar essa história, né? É uma história bem conhecida. E a banda Voz da Verdade tem música para tudo quanto é tipo de pregação, né? Essa é uma. Se você põe uma ilustração visual, né, na árvore, da música, você fixa mais a palavra do Senhor. Você pode fixar as coisas ou por ilustração, né? Ou por repetição das coisas, né? E eu vi um estudo uma vez que fala assim, qualquer um, se o palestrante, o pregador ficar falando 1 hora, o sujeito lá demonstrou que a gente só consegue absorver, só lembra de 4 minutos que ele falou. Eu vou falar 1 hora. Quer dizer, não hoje, né? Mas acho que não chega a isso. Mas se você falar 1 hora, você só vai lembrar 4 minutos que eu falar. Não lembra mais, porque a mente fica cansada. Então, quando a gente repete umas coisas, fala, está repetindo, né? É para fixar, né? Porque às vezes fala assim, nossa, está demorando tanto, né? O pregador está enchendo linguiça. Ou se é curto demais, fala assim, nossa, ele não preparou nada, né? Também. Então não tem jeito de agradar as coisas. Mas eu estava falando, quando você ilustra com a música, né? É muito legal. Então, o Zaqueu dessa música, aí você não esquece mais a história de Zaqueu. Você lembra, né? A Voz da Verdade tem música para dar para qualquer assunto. Você pega lá quase 400 músicas gravadas, né? Tem assunto para tudo. E estou lembrando, a Voz da Verdade, ele foi pioneiro em muitas coisas, né? Bateria na igreja, primeira vez. Coreografia, nos lançamentos. Ninguém fazia isso naquela época, né? Então, o que foi? Foi usado de estratégia, que nem Zaqueu passou à frente da multidão. Se você quiser abrir um negócio aí, qualquer coisa, qualquer área, vai ter 1 milhão de pessoas querendo fazer a mesma coisa que você. Você tem que se destacar da multidão de alguma maneira, né? Vai ser diferente.
O Voz da Verdade foi diferente em muitas coisas, né? Por isso que chegou onde chegou. E a banda esteve em todos os estados brasileiros que eu saiba, né? Acho que só na Paraíba que não foi, não sei. Foi também? O Arnaldo está falando que foi. Acho que foi em todos os estados, nos Estados Unidos também, na Europa e tal. E você viu onde chega, porque se destacou na multidão, né? Não foi igual que as outras pessoas faziam. E você tem que fazer algo diferente para Jesus, né? Você tem que buscar algo diferente. O Voz da Verdade foi pioneiro em muitas coisas. Eu lembro que quando a internet nem existia, começou a existir no Brasil, a gente já estava com um site na internet, foi em 1996, né? Depois está em todas as redes sociais agora, com um monte de gente assistindo, se inscrevendo, está uma bênção extraordinária, né? E tem coisa que vocês não sabem, por exemplo, nós fomos também, nós fizemos uma feira nos Estados Unidos, em Minneapolis, distribuímos um monte de CD, DVD, foi uma feira cristã. Isso foi, acho que no ano 2012, foi eu e Sueli, né? Nós participamos de uma feira lá do Voz da Verdade, fizemos um telão, passando vídeo, com letreiro em inglês. Onde foi, até comentei com o pastor Carlos outro dia, que foi assassinado aquele negão Floyd, em Minneapolis. Foi lá perto, na mesma rua lá, nós distribuímos um monte de DVD, evangelizamos, está cheio de igreja lá, e eles conhecem muito o Voz da Verdade, né, que a gente acabou distribuindo, né? Tem muita igreja evangélica, não que eles conheciam Voz da Verdade, né? Eles não conheciam a banda Voz da Verdade, mas nós fizemos bastante divulgação em rádio e na feira, né? E tem uma coisa também que eu falo de pioneiro, que tem gente que não sabe, mas se não me engano, no ano de 2003, 2004, não me lembro, não sei também nem como eu entrei em contato, o sujeito chegou para mim falando assim: nós estamos inaugurando a primeira televisão cristã evangélica no Paquistão, numa cidade lá que chamava Lahore, uma cidade enorme. E ele falou para mim: eu preciso de material para começar essa televisão a divulgar. Mandei um monte de vídeo do Voz da Verdade, 2, 3 vezes, né? Pregando no Paquistão, passando um letreiro lá traduzido. Olha onde que o Voz da Verdade chega. Depois eu acabei perdendo contato com essa turma aí. Eu nem sei mais, não responderam mais. Aí, uma vez eu estava numa viagem, eu peguei um táxi para ir para o aeroporto, e o motorista era do Paquistão. Quase me fez perder o voo lá, que ficou passando em tanto lugar. Aí eu contei essa história para ele, que eu estava mandando vídeo evangélico e tal. Ele falou: acho que mataram esse amigo seu aí, porque no Paquistão os caras são muçulmanos radicais lá, né? Eu falei: será, né? Não é possível. Porque aqui no Brasil você louva o Senhor e muitos não dão valor. Vai lá num país radical, um comunista, vê se você louva alguma coisa, a turma te mata ou te prende. Não tem liberdade nenhuma. Você às vezes não dá valor para a liberdade que você tem aqui, né? Vai num país comunista desses. Vê lá se você vai lá na rua falar de Jesus, distribuir folhetinho, escutar música evangélica, passar um filme, os caras não deixam, não. E aqui é terra do Senhor Jesus, né? O Brasil é terra do Senhor Jesus. Aí, voltando lá para a história de Zaqueu, Zaqueu achou a árvore lá, simbolizando aqui, e subiu na árvore para ver Jesus. Era baixinho, falei: nossa, deixa eu ver Jesus. Onde Jesus está? Aí Jesus veio chegando, né? Jesus veio chegando. Engraçado que... Deixa eu descer daqui um pouquinho. Essa árvore que Zaqueu subiu era um sicômoro. Era uma figueira brava. E você pesquisando lá, figueira brava era aquela árvore que produzia frutos miseráveis. Eram os frutos mais desqualificados possíveis, que só as classes baixas consumiam. Era uma árvore desprezada, sicômoro, figueira brava. Ninguém queria aquela árvore. Mas ele não ficou falando: nessa árvore aí eu não vou subir, não. Ele era um cara rico, de classe. Ele subiu na coisa que achou. Você use o que você tem nas mãos, diz a palavra do Senhor. O que você tem nas mãos para usar? Isso aí que você sabe que eu não sei.
é para você usar. Não fica escolhendo coisas, eu quero coisas, isso aqui não me serve, eu quero outras coisas melhores, de marca, de classe. Use o que você tem nas mãos. Deus não falou para Moisés, o que você tem nas mãos? As varas só. O poder é dele, meu, não é o seu poder. E Zaqueu, ele não ficou fazendo conta de que a árvore era uma árvore desqualificada. Ele usou aquilo lá para ver Jesus. Engraçado que eu vejo gente, eu fico besta, vejo gente desempregada hoje, aí aparece um serviço e fala, por esse salário aí eu não vou não. Pô, meu, pega o que você tem nas mãos, não fica... Lá em Zacarias 4,10 está escrito assim, por que você despreza as coisas pequenas? É o que Deus está falando aqui. Por que você está desprezando as coisas pequenas? Usa o que você tem nas mãos. É melhor um pouco do que nada, não é? Use, abra as portas devagar. Não fique fazendo escolhas absurdas. Eu lembro da história tinha um americano que era William Colgate. A tradução do Colgate hoje, aqui no Brasil, é o Colgate, né? Mas nos Estados Unidos chamava Colgate. Era o Colgate, miserável, gente. Você lê a história dele, ele viveu em 1700 e pouco. E depois de toda a história tal, que vocês já falaram aqui, é onde deu origem, que depois juntou com a Palmolive, Unilever, não sei o quê, começou tudo com o William Colgate, o Colgate, que depois inventou. Aí, ele saiu miserável da fazenda dele, eles não tinham nada. O pai dele falou assim, vende os cavalos aí, vamos pegar esse dinheiro e viver com isso até onde der. Ele pegou, foi para Nova York, sem nada. E chegou lá, andando numa rua, lá encontrou um senhor que falou para ele assim, olha, Deus falou que em Nova York vai ter o maior produtor de sabão de toda essa área aqui, que nunca teve, e eu quero que esse homem seja você. Falou para ele, ele guardou aquilo no seu coração, e depois de um tempo, muita luta, ele ofereceram emprego para ele numa indústria de sabão de Nova York, um galpão que fazia sabão lá, miserável, não produzia nada, uma coisa bem vagabunda mesmo. E ele pegou. Aí outra história que eu não vou entrar em detalhes. Ele pegou aquele emprego lá e depois foi subindo, o cara botou, o quê? Comprou isso, comprou aquilo. E você sabe como que surgiu a indústria Colgate, que depois se juntou com a Palmolive, com a Unilever, porque ele não desprezou as coisas pequenas. Não despreze as coisas pequenas. Aquilo que Deus põe na sua frente é abençoado. Não é a sorte, é abençoado, né? E a partir daquilo lá, Deus vai te abençoar muito. Não é pela sua luta. Então, o que aparecer na sua frente, pegue e faça com todas as tuas forças que você tiver. Não é? Porque a bênção vem lá do alto. Aí, Jesus passou perto da árvore lá, olhou para cima e viu Zaqueu. Vamos ler lá na palavra, deixa eu ver onde está aqui. Versículo 4. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe. Jesus olhou para cima, viu e disse, Zaqueu. Olha, chamou ele pelo nome, Zaqueu. Ninguém chamava Zaqueu pelo nome Zaqueu. Era o publicano, o baixinho, tampinha, seu corruptor, ladrão. Ele era desprezado demais, mas Jesus não desprezou não. Ele falou Zaqueu, chamou pelo nome, aquilo lá já, bum. Sabe quando chama, você está no meio de uma multidão, chama teu nome, Samuel, você já vira para lá para ver, o nome chama a atenção, né? Jesus é esperto, ele sabia que ninguém chamava Zaqueu de Zaqueu, e ele chamou Zaqueu, desce depressa, né? Não fica aí perdendo tempo, porque hoje me convém pousar em tua casa. Maravilha, né? Olha que palavra
hoje me convém pousar em tua casa. Imagina o que Zaqueu ficou pensando, gente. Falou, pô, eu queria ver Jesus, agora ele está me chamando para eu quero ficar na minha casa. Jesus fala assim, Jesus conhecia Zaqueu? Provavelmente não, Jesus não conhecia Zaqueu, ele entrou nessa cidade aí pela primeira vez. Não conhecia Zaqueu, mas Jesus é Deus, Ele sabe o nome, Ele conhece o teu nome. Diz a palavra do Senhor que Ele conhece todas as estrelas, Ele sabe o teu nome, o que você faz. Jesus chamou Zaqueu, Ele sabe tudo, gente, tudo. Quando eu fico vendo as pessoas falarem alguma coisa de descrença, eu falo, nossa, quando vem algum pensamento assim, eu olho para o universo, vejo as imagens, falo, nossa, nós somos minúsculos, gente, Deus se importa com a gente. Deus se importa com a gente. Eu vi um vídeo, eu sempre vejo vídeo do universo, né? Uma nave supostamente que voasse conseguisse sair do nosso sistema solar até chegar na próxima estrela, que é a Alfa Centauro, são 4 anos-luz, só para chegar na próxima. 4 anos-luz é assim, é 300 mil quilômetros por segundo. 1 segundo, 300 mil. 2 segundos, mais 300 mil. 300 mil. 400 mil. 500 mil. 1 segundo. 1 minuto já andou não sei quantos. 1 hora, 1 mês, 1 ano, 2, 3, 4. 4 anos chegou na primeira estrela, que você vê no mapa do universo, é um espaço insignificante. Olha o tamanho de Deus, Ele se importa com a gente. Eu falei, se eu fosse Deus, a turma fala alguma coisa para a gente, você já fica... Se alguém te contraria alguma coisa, você já fica atrapalhado, você não gosta, né? Imagina o nosso presidente, que é o dia inteiro malhado. Alguém fala um negócio para você que é contrário, né? Você já fica... quer soltar fogo no cara. E Deus se preocupa com as suas coisas, que podem ser umas coisinhas muito pequenas ou grandes, Ele sabe tudo, né? E Jesus chamou Zaqueu, desce depressa, não perca tempo. Ele está te chamando hoje aqui, pode falar o teu nome. Ele quer que você desça depressa e tenha um encontro com Ele. Deus está falando isso para você que está me vendo, que está assistindo aí, ou que está aqui. Você pode ter um problema muito grande, muito grande, e não sabe como resolver. Peça orientação para Deus. Esses dias eu estava passando um problema lá no consultório, até que eu comentei, não estava vendo solução, porque eu falei, nossa, não vejo como resolver esse negócio aqui não. A mulher lá estava desesperada, eu também falei, nossa, não sei como resolver isso aqui. Fiz uma oração para o Senhor, falei, dá uma luz aqui para mim. Quando tem um problema na sua vida, parece assim, Deus resolve, aí abre a mente e você vê. Aí você tem que pegar o seu problema, que é enorme, e dividir em partes. Fala, peraí, vamos resolver isso aqui, vamos resolver esse pedacinho aqui, depois que resolver esse pedacinho aqui, vamos resolver o outro, e depois que você resolver o outro, vamos pegar esse outro aqui, e no fim você resolveu, com a orientação de Deus. Porque às vezes você pode fazer um monte de coisa, mas você fica cego, né? Agar, quando estava no deserto, ela tinha uma fonte de água lá perto e ela não via. Mas Deus às vezes precisa abrir os nossos olhos, porque às vezes a solução do teu problema, eu não sei o que você pode estar passando, mas a solução do teu problema pode estar muito perto de você e a gente não vê, fica cego. Aí Deus precisa iluminar, né? Deus dá capacidade, Deus abre a tua mente. Aqueles artífices lá quando foram construir o templo, eles não sabiam nada também, né? O pastor Carlos que falou isso, né? Eles não sabiam nada. Deus deu capacidade para cada um fazer coisas de ferro, de madeira, ninguém sabia mais. Quando Deus abre a mente e te dá capacidade, as coisas ficam muito fáceis, né? E olha aqui, Zaqueu também deve ter pensado, por que ele está me chamando? Mas Jesus não julgou ele mais. Jesus, quando está te chamando, Ele não vai te julgar. O que você fez essa semana que desagradou? Você errou muito? Ele não perguntou nada para Zaqueu. Você roubou? Você fez coisas erradas? Ele simplesmente chamou. Então, do jeito que você está,
ele não vai te julgar, ele quer que você venha até Jesus fosse, não pensava, né, que Jesus fosse na casa dele. Zaqueu, ele queria ver quem era Jesus. Mas tem aquele versículo lá, Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, pensamos, almejamos. Jesus fez muito mais. Jesus é Deus, é mais uma prova que Jesus é Deus. Zaqueu só queria ver Jesus. Mas Jesus fez muito mais, chamou ele, falou, vou ficar na tua casa. Ele nem estava pensando, então às vezes ele pediu, eu quero ver Jesus. E ganhou muito mais coisas. Às vezes você pode pedir uma coisa para Deus, pense agora no negócio para Deus, que parece impossível às vezes. Tá? Pensa aí, não sei, cada um tem os seus dificuldades, suas ansiedades, seus coisas que almejam, né? Pensa numa coisa assim muito difícil. Pensou? Você que está em casa também assistindo, pensa num negócio difícil. Deus é poderoso para fazer muito mais do que você está pensando, muito mais do que você está pedindo, muito mais do que você está almejando, porque Ele é Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais que tudo isso, gente. Não ponha Deus pequenininho, Ele é infinito, é invencível, poderoso, não é? Não limite o poder de Deus, você não conhece a glória de Deus, né? E quando Jesus falou aquela palavra, Zaqueu, desce depressa, Zaqueu desceu. Na hora que ele desceu, acho que já começou a falar, nossa, o que está acontecendo aqui? Vamos ler lá, 6, né? E apressando-se, desceu e recebeu gostoso, né? Recebeu alegremente, diz outra tradução. Recebeu com alegria. Jesus chamou e ele ficou alegre no coração. Quando você recebe o chamado de Deus, você tem que ficar alegre, porque você é um privilegiado. Você é um privilegiado por estar aqui louvando a Deus. Você é um privilegiado por poder ler a palavra de Deus, que quantos queriam ler a palavra de Deus e não conseguem, sabe? Eu estava vendo as crianças brincando, eu falei, nossa, a gente está aqui e não sabe os problemas que existem. Eu vi crianças picando, eu vi minhas netinhas brincando num parque lá, tudo contentinho na balança. Aí eu pensei, puxa, eu vi um vídeo das crianças lá da Síria, com essa idade, 4 anos, 3 anos, gente, cara de terror, chorando, assim, a menina estava em situação de choque, trauma, mataram a família dela na frente dela, bomba aqui, bomba ali. Nossa, gente, isso Deus vai resolver vai limpar todas as lágrimas. Imagina o trauma que as crianças sofrem por causa de brigas, de guerras, né? Deus é poderoso para fazer muito mais. Quando Jesus voltar, que a volta de Jesus está perto, Ele vai acabar com toda a dor, todo o sofrimento, toda guerra, toda tristeza vai sair em nome de Jesus. Você está triste nessa noite? Foi falado aqui que tem gente desanimada, né? Busque o Senhor, leia lá os milagres que Jesus fez, tem tantos na Bíblia. Não limite o poder de Deus, veja o que Jesus fez e o que Jesus pode fazer por você. Enquanto Zaqueu estava lá indo para a sua casa, ele já foi restaurando o seu coração, a sua mente. Ele restaurava todo aquele trauma psicológico que ele tinha. Ele devia ter trauma, porque todo mundo xingava ele, mas era a profissão dele. E ele falou assim, no 7, ele falou não. E vendo todos isto, murmuravam a multidão, né? Dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Imagina, né? A multidão, engraçado que lá no meio da multidão devia ter muita gente que queria ver Jesus, porque só estava ali perto quem estava perto de Jesus conseguia, quem estava mais afastado não conseguia. Mesmo que fosse de uma estatura, não conseguia chegar perto de Jesus, mas nem naquela multidão, sabe aquela que te aperta de todo lado e você não tem como... Mas ninguém tomou atitude de passar à frente da multidão. Você tem que tomar atitude, eu vou repetir mais uma vez, você tem que tomar atitude e passar à frente do que está te atrapalhando. Não fique parado esperando
Zaqueu ficou lá na multidão, ele podia falar assim, eu sou coitadinho, gente, pô, me ajuda, eu não consigo ver, dá para alguém me levantar aí? Esse cara nem vai catar lata, não vai, ninguém vai te ajudar não. Ele não falou nada. Tem gente que é assim, está vendo um monte de problema e fala, puxa vida, eu não consigo fazer nada, ninguém me ajuda, ninguém está vendo que eu estou sofrendo. Zaqueu não falou nada, ele correu, subiu na árvore e Jesus chamou. E com essa atitude dele, ele foi se restaurando, né? E a multidão não tem jeito, né? Você pode fazer uma coisa certa, mete o pau. Você pode fazer qualquer coisa, a multidão vai te criticar sempre. Ainda mais quanto mais você fica conhecido, famoso, quer fazer o bem, nossa, os caras caem de pau em cima. Não tem jeito. Se você ficar ouvindo as críticas que às vezes fazem na sua vida, você não é isso, você não é capaz, você não sabe nada, você esquece, né? Você pode ouvir, mas o que vale é o que você sabe da sua vida, né? Não dê ouvidos à multidão, e a multidão lá malhando, murmuravam, murmurador, que chato, né? Não se deve murmurar nada, né? A multidão murmurava. E, versículo 8: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Converteu, mexeu no dinheiro. Ele era o centro do dinheiro, acho que o dinheiro era o Deus dele, né? Porque ele vivia cobrando impostos, vivia em torno do dinheiro. Que não era que fala que Zaqueu era ladrão, né? Ele fala assim, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém? Ele falou, vou analisar o que eu fiz. Ele não roubou alguém por livre e espontânea vontade. Ele falou, vou pensar, se eu roubei alguém, defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes. E por que 4 vezes, né? Porque na lei, Zaqueu era judeu, na lei de Moisés diz, se alguém roubasse uma ovelha de alguém, tinha que restituir 4 vezes. Ele está citando a lei aqui de Moisés. Se alguém defraudei alguém, se eu descobrir que eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes, cumprindo a lei ainda, hein? Eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Aí Jesus falou, e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Que maravilha, né? Jesus está surpreendendo sempre, né? Hoje veio a salvação para a tua vida, né? Hoje está vindo a salvação na tua casa. Hoje está vindo a restauração no teu coração. Hoje está vindo a restauração no teu emprego, na tua família. É só você estender a mão para Deus e deixar que Ele haja, né? Não queira você resolver todos os problemas, não. Jesus que vai agir na sua vida, como diz aqui, hoje veio a salvação a esta casa. Zaqueu tomou uma atitude correta, não era o problema para ele era o dinheiro. Talvez para você, para mim, o problema que está te atrapalhando seja outra coisa, né? Jesus sabe, você sabe o que está te atrapalhando. Tem outro exemplo lá que Jesus falou para o jovem lá, dê todos os seus bens e segue-me, né? Venda tudo e segue-me. Ele falou, não quis, porque ele era dono de muitas coisas, e seguiu o caminho dele, não quis. Mas Zaqueu já foi diferente. Zaqueu falou, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes. Por quê? A salvação tinha chegado para ele e mexeu naquele que ele mais queria, que mais estava envolvido, né? Que era o dinheiro. Pense agora, o que está atrapalhando na tua vida? Pode ser mudado num piscar de olhos. Aqui não teve horas, foi instantâneo. Na hora que Jesus entrou na casa dele, mudou tudo, foi imediato. Jesus pode mudar a tua vida num piscar de olhos.
Parece assim, como? Eu não vejo solução. A gente não entende os caminhos do Senhor, né? Mas veja bem, às vezes você está um calor de 40 graus, você fala, nossa, isso aqui no dia seguinte mudou tudo. De repente dá aquele frio de 10 graus. Acontece às vezes 15 graus de um dia para a noite. E Deus pode fazer exatamente isso na sua vida. Como o tempo muda, pum, um piscar de olhos, aquela coisa que você parecia que era impossível, é fácil para Deus. Tem alguma coisa impossível para Deus? Não tem, gente. Deus é o Criador de tudo, tudo depende dEle. Não tem nada impossível para Deus. Ele pode resolver tudo. Ele pode mudar o coração das pessoas. Ele pode endurecer o coração das pessoas. Que nem a gente leu lá, que Deus endureceu o coração de Faraó. Ele amolda as pessoas. A pessoa tem que se converter, né? É ela que vai se converter. A gente não pode, eu não tenho força de converter uma pessoa, né? Mas é o Espírito do Senhor que amolda o coração. A pessoa toma a decisão, né? Talvez essa noite você tenha frequentado muito a igreja, sabe a Bíblia, mas não se converteu, você não tomou aquela decisão, você não correu à frente da multidão, você não subiu na árvore, você desprezou as coisas pequenas, você não quis ouvir a ordem de Jesus que falou, desce depressa, você ficou perdendo tempo no caminho, e não é essa a vontade do Senhor, né? E olha o versículo 9, lemos o 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nossa, maravilhoso, isso aqui fecha essa passagem com chave de ouro. Jesus veio para salvar o que havia perdido. Ele não está interessado em saber o que você fez no passado. Não quero saber, Deus também não quer saber. Ele quer que você venha para Ele primeiro. Venha para Ele, só a presença dEle te transforma. Não está interessado o que você fez? Fez um monte de besteira? Esqueça. Deus apaga todo o seu passado e você siga para frente, né? Em nome de Jesus, que essa é a lição. Então, se você quiser usar essa passagem para um monte de coisa, e não é só essa passagem não. Muitas coisas na Bíblia você pode usar para várias coisas, né? Você pode dar aula, você pode contar para criança, você pode treinar funcionários usando a palavra do Senhor, você pode fazer um monte de coisa, resolver problemas de trauma psicológico. Zaqueu era um cara que estava traumatizado também. Porque imagina um sujeito trabalhando num lugar e todo mundo xingando ele, falando mal dele, ladrão, baixinho, miserável. E Jesus veio e num instante restaurou aquela vida para o Senhor, né? Deus resolve todas as coisas. Salva de palmas para o nosso Senhor. Pastor. Glória a Deus. Então, que esta árvore, imitando uma árvore, né, fica na sua mente, tá? Eu só faço uma pergunta para terminar. Você precisa descer de alguma árvore. Acho que você me entendeu. Cada um tem uma árvore que possa ter plantado em terreno, não é muito legal, não é? Para dar fruto, é melhor plantar onde Jesus te indicar. Então tem alguma árvore na tua vida, você tem que providenciar a descida. Você tem que descer para subir, tá? Tem que descer para subir. Aos humildes eu abençoo, aos exaltados eu abato. Tem alguém que quer aceitar Jesus hoje como Salvador? A gente pode orar por você? Tem alguém aí?